dia a todos e queria começar por agradecer o convite feito pelo Rossandro, mas queria dar os parabéns a todos do grupo de estudos Leão 13 e ainda agora estava conversando ali com o Igor, com o António, estávamos conversando sobre a importância de fazer encontros desses, né? E como isso reflete uma realidade que às vezes me perguntam, Portugal, como é que está, né? Sendo eu português? E eu digo o seguinte, se por um lado há fatores de tradição na Europa que ainda são muito marcantes, essa vitalidade que há entre jovens no Brasil hoje em dia para tratar destes assuntos é uma coisa que é um fenômeno que eu acho muito promissor e no qual eu vejo, ontem o Taiguara falava disso, vejo uma mão da providência claramente. Ou seja, você está num ambiente, os ambientes estudantis, os ambientes universitários são todos conformados por um marxismo terrível, materialismo total, distorção das coisas e de repente você vê jovens surgindo em todos os lugares do Brasil, em todas as universidades e fazendo isso, fazendo coisas assim. Eu vou ser assim um pouquinho franco, esse título da palestra, eu vou tratar disso assim de uma maneira um pouco diferente do que propriamente dar uma história da Igreja no século XX, porque isso é uma coisa mais fácil de compreender, mas eu queria tratar um pouquinho das razões do que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós estamos vivendo uma crise da sociedade e uma crise da Igreja. Infelizmente é isso. Ainda estávamos conversando, e o Taiguara dizia aqui na palestra dele, hoje há uma confusão das coisas. Quem é que é capaz de dizer que não há uma confusão? E a sociedade atual vai se tendo cada vez mais fatores de destruição, os mais diversos possíveis. É nos costumes, você vai vendo a família sendo liquidada por leis, por hábitos, por costumes, em todo o mundo. Você vai vendo a destruição das instituições, você vai vendo o islamismo entrando, você vai vendo, por exemplo, agora, só nestes últimos meses, ver Paris e Londres serem atacadas por islâmicos que vivem dentro do país, que já não são pessoas que vieram de fora, são pessoas que estão ali dentro, que atacam as cidades mais famosas. Bom, então eu pergunto o seguinte, o que é que... Obrigado. Eu pergunto o seguinte, como é que se leva a isso? Ontem, eu prestei bastante atenção em todas as palestras que foram dadas aqui. Por exemplo, na do Glaucio, eu até comentei com ele que ele chamou a atenção de um ponto muito importante, que é esses movimentos todos revolucionários, no fundo, são carregados de um ódio. Esse ódio é um ódio que se volta contra a ordem posta por Deus. Bom, na palestra da Joana e da Amanda também sobre o feminismo, elas aqui até levantaram um problema interessante. Aquelas sufragistas, elas eram feministas ou não eram? Elas talvez não fossem imediatamente feministas, mas no fundo das cabeças delas e dos espíritos elas eram. Elas estavam lutando por uma questão que era uma questão circunstancial, que era o voto, o direito a voto. Mas aqueles movimentos revolucionários das sufragistas já tinham um dinamismo completamente revolucionário das feministas que depois foram dar nas coisas mais radicais. Bom, então eu estou dando esses aspectos aqui para me fazer uma pergunta e tentar responder para nós a um problema psicológico que nós temos muitas vezes. Quando uma pessoa se engaja numa luta ou numa batalha, ela tem que saber
quem é que ela é, né? Quais são as possibilidades que ela tem, como é que ela vai lutar, como é que o inimigo luta e qual é o campo de batalha. Se ela não souber essas coisas, imagine um magnífico cavaleiro, sai com toda a sua armadura, etc., sai sozinho no campo, não sabe quem é que vai atacá-lo, como é que vai atacá-lo. Ele pode estar todo preparado, mas ele pode ser derrotado logo. Então, me ocorreu o seguinte, nós estamos a uma semana do centenário de Fátima, do centenário da mensagem de Fátima, da aparição de Nossa Senhora em Fátima e da mensagem de Fátima. E eu não vou agora fazer uma reunião sobre a mensagem de Fátima, mas vou pegar 2 pontos da mensagem de Fátima e tentar trabalhar em cima disso e falar dessa questão que nós estamos vivendo e nós estamos lutando, o que é que nós podemos tirar de ensinamento a partir dali. Hoje em dia, nós mesmos católicos, por uma influência dos ambientes, acabamos por ter uma visão um pouco naturalista da própria Igreja. Nós acabamos por comentar os problemas da Igreja de uma maneira um pouco naturalista e não perceber toda a dimensão da luta em que nós estamos. E às vezes, por não percebermos isso, não percebemos a importância do que nós fazemos. Nossa Senhora disse, eu vou só pegar 2 coisas. Nossa Senhora disse o seguinte, que se os homens não se convertessem, que o mundo estava numa situação de grande ofensa a Deus. Portanto, vejam bem, 1917, a liturgia era a liturgia tradicional. As pessoas os países eram essencialmente católicos. Os costumes, as leis eram essencialmente respeitadoras da Igreja. Pô, Nossa Senhora disse que era um mundo que vivia numa grande ofensa a Deus. Então, qual era o mal que havia se havia tudo isso? Porque para nós seria o sonho, né? As igrejas com tudo tradicional. Então, o que havia? Havia ali alguma coisa que estava errada. Bom, depois, Nossa Senhora diz mais do que isso. Ela diz o seguinte, se os homens não se converterem, virá outra guerra e a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Agora vejam o curioso, Nossa Senhora vem falar de que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Portanto, ela vem falar de um mal que parte do mundo político. Ou seja, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Ela vem falar de um mal que seria na sociedade e corroeria o mundo. São erros do mundo. Eu acho que isso é muito importante porque nós muitas vezes não prestamos atenção nisso. Nós, católicos, ficamos assim, o que está acontecendo dentro da Igreja? Só isso tem importância. Não é verdade. A Igreja está sendo atacada. Primeiro, esses erros estão se espalhando pelo mundo. E esse mundo é que nos conforma. E nós muitas vezes vamos à missa, vamos à igreja, mas depois, porta para fora, nós somos totalmente coniventes com os erros do mundo. Que não é um erro explícito, muitas vezes. Estamos conversando isso agora, vindo para cá. Como é que a Revolução como é que os movimentos revolucionários foram transformando as pessoas? Porque eu ontem estava ouvindo aqui assim, por exemplo, o Taiguara dizia, não, porque houve tal coisa, depois houve a Revolução Francesa, depois houve... Isso é verdade. Mas como é que houve a Revolução Francesa? Foi um magote de gente que chegou lá, começou a gritar? Não. Houve um trabalho prévio nos espíritos que foi deformando os espíritos e muitas vezes não era por um erro explícito, doutrinário. Eu dei uma palestra em Lisboa e até publicaram essa palestra aí lá em São Luís, num blog lá em São Luís, que eu falei de Eça de Queiroz, do escritor português. Ele, que era da escola realista, tem uma carta em que ele escreve para um amigo dele, ele diz o seguinte, qual é a nossa missão enquanto a escola realista? É fazer descrições, romances, etc., que ajudem a demolir esse edifício da fé, do catolicismo, das tradições, etc. Mas ele não falava, os romances dele não falavam, por exemplo,
de coisas assim diretamente anticatólicas. Não, eram os ambientes, era a maneira de caracterizar as pessoas, era a maneira de dar, tendencialmente, levar uma pessoa a uma posição que ela não queria. Eu dou muita importância a isso, porque isso era uma coisa que o Dr. Plínio escreve muito nos livros dele, que é, há uma revolução prévia às ideias. Ninguém se senta aqui assim e diz assim, bom, vou elaborar uma teoria para mudar o mundo. Isso não existe assim. Existe o quê? Antes, existe no coração do homem uma posição diante de Deus e da ordem criada e do mundo e da sociedade. E essa posição é que o vai inspirar a escrever livros, a elaborar doutrinas. Por exemplo, São Tomás não se sentou assim e olhou para o ar e começou a escrever a Suma, não é? Ele tinha um amor de Deus muito grande, ele era uma pessoa muito inteligente, muito capaz, ele estudou e ele formulou tudo aquilo que estava no coração dele nas obras dele, nas aulas que ele dava, etc. Bom, então, outro aspecto é o seguinte, Nossa Senhora pediu em Fátima, pediu muitas coisas, mas eu vou chamar a atenção a 3. A conversão, a penitência e a oração, sobretudo a oração do terço. Ela pediu essas 3 coisas. E eu estou chamando a atenção disso pelo seguinte, porque esse é o fundamento da nossa ação. Se nós não tivermos esse fundamento dessa ação, a nossa ação será estéril. E nós não teremos compreendido a dimensão da nossa ação também. Eu vou aqui mencionar um fato histórico que sempre me impressionou muito. Há um escritor francês, que faleceu há não muito tempo, um historiador chamado Georges Bordonoff, que é considerado um dos maiores medievalistas franceses. E ele tem livros extraordinários, e um dos livros que eu li, e li em francês, porque há certas coisas que é bom a gente ler em francês, porque tem toda aquela capacidade de síntese que os franceses têm. Há um livro extraordinário sobre os templários, que ele escreve sobre os templários. Bom, os templários é outra coisa que tem mitos como a Inquisição, né? Se a gente for ouvir todas as bobagens que dizem dos templários, né? Mas os templários foram uma instituição extraordinária na qual São Bernardo teve um papel fundamental para escrever a regra e tudo, e para criar essa instituição magnífica. E o Georges Bordonoff conta, no livro dele sobre os templários, um fato que eu acho impressionante. Ele conta como é que viviam os templários nas suas comandarias, que eram os seus, digamos assim, as suas fortalezas, e ele conta o estilo de vida que eles tinham ali dentro. E uma coisa muito bonita, eles levantavam de madrugada para, aqueles homens guerreiros levantavam para cantar o ofício de Nossa Senhora na capela. E as capelas deles eram bonitas, mas eram todas de pedra, sem muitos enfeites. Os únicos enfeites que havia nas capelas deles eram todos os pendões dos muçulmanos que eles iam conquistando, para enfeitar a capela deles. Bom, e ele conta o seguinte, que quando os templários iam entrar em batalha, eles saíam no campo de batalha e eles viam ao longe os muçulmanos que eles iam enfrentar, eles saíam totalmente em silêncio. Só se ouvia as patas dos cavalos, o vento que batia nas capas deles, e eles saíam em silêncio total. E quando os muçulmanos viam aquela tropa avançar em silêncio, ficavam apavorados. Alguém diria, puxa, não era muito melhor estar gritando, como os muçulmanos faziam, não é? Aquela gritaria deles, não. Aqueles homens em silêncio aterrorizavam os muçulmanos. Por quê? Porque eles tinham uma densidade espiritual tremenda, porque eles eram homens de oração, tinham uma noção da luta deles, tinham uma noção do que eles eram na história. Tudo isso lhe dava uma densidade que assustava os adversários. Essa densidade é o que nós precisamos ter, e às vezes a gente se pergunta, mas quantos é que nós somos? Não interessa quantos é que nós somos.
Interessa se nós temos essa densidade espiritual. Bom, eu passo desse fato para os fatos atuais. Eu vou dar aqui uma imagem que me ocorre. Imagine o seguinte, que alguém abrisse aquela porta ali, ou as duas portas, e enchesse essa sala de bolinhas de ping-pong, assim, fosse metendo bolas e bolas e bolas, fosse jogando aqui, e aquelas bolas fossem batendo umas nas outras, fosse... O que é que aconteceria? Aquelas bolas se movimentariam, mas elas seriam uma bolinha, cada uma bolinha, elas não formariam uma sociedade. Ora, essa é exatamente a impressão que eu tenho de muitas vezes o que é que nós nos sentimos. Nós nos sentimos assim uma espécie de átomo jogado no espaço. Bom, tem um amigo, tem outro que pensa isso, mas nós não temos uma visão da história, não temos uma visão do futuro, não temos uma visão de que nós somos algo de extremamente importante. Extremamente importante, alguém dirá, bom, mas o senhor agora está dizendo que nós somos importantes, vamos ver porque é que nós somos importantes. Não somos importantes aos olhos dos homens, somos importantes aos olhos de Deus. Então, o seguinte, nós, na realidade, somos o quê? Nós somos um elo numa corrente que tem milhares de anos. Desde nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, há uma espécie de corrente que cada era vai somando a outra um elo nessa corrente. Mas atrás de nós tem os apóstolos, tem os mártires, tem os papas, tem os santos, tem as freiras, os monges, tem os católicos comuns, tem os guerreiros, toda essa gente que foi construindo a história da Igreja, tem as ordens religiosas, tudo isso está na nossa mão hoje em dia. Porque nós é que estamos vivos, essas pessoas morreram. Elas continuam a interceder pelos homens, elas continuam a ajudar os homens, mas é na nossa mão dos homens que estão vivos hoje em dia que está essa corrente. Então, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, aquilo que Santo Inácio diz, nós temos que saber que tudo depende de Deus, mas temos que fazer tudo como se dependesse só de nós. E nós temos essa responsabilidade, nós somos esse elo dessa corrente. Mas nós somos o elo para o futuro, porque virão outros homens, nós vamos desaparecer também, nós morreremos e vamos desaparecer. E nós temos uma responsabilidade com o futuro. Então, às vezes, nós estávamos conversando isso, às vezes as pessoas estão na universidade, veem os males presentes, e um pouco por defesa pessoal diz o seguinte, eu vou cuidar da minha vida. Ora, há valores mais altos do que a nossa vida, não quer dizer que a gente não vá cuidar das nossas coisas, não é isso, mas há valores mais altos do que a nossa vida. Eu trago aqui uma frase de São Paulo, da Epístola aos Coríntios, são uma frase só, vejam a grandeza daquilo que ele diz, o que é que somos nós. Nós somos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos o espetáculo do mundo para os anjos, quer dizer, os anjos nos consideram um espetáculo, nós somos esse espetáculo aos olhos dos anjos e também dos homens. Eu acho que se nós tivéssemos essa noção, nós teríamos um empenho muito maior, quer dizer, a história passa por nós, passa por todos os que estamos aqui, por exemplo, nessa sala. Bom, às vezes a gente pergunta o seguinte, bom, mas o que é que eu estou fazendo? Imagine que uma pessoa, ontem eu estava conversando com o Felipe, imagine que uma pessoa está conversando com outro, por exemplo, está convencendo um amigo de uma posição. Isso pode ser uma coisa das mais importantes. Santo Inácio, o que é que fazia com São Francisco Xavier? São Francisco Xavier, que foi o apóstolo das Índias, etc. O que é que Santo Inácio fazia com ele? São Francisco Xavier era um homem brilhante, inteligente, com esplendor social, e ele o encontrava na universidade e dizia o seguinte, de que te adianta a ti ganhares o mundo se perderes a tua alma?
era só para uma pessoa que ele estava falando. Na realidade, ele estava convertendo um homem que ia ser um grande santo como São Francisco Xavier, que foi apóstolo no Oriente, que fez todas aquelas coisas, foi para a Índia, foi para o Japão. Bom, então nunca digam o seguinte: é só uma conversa que eu estou tendo, ou é só um escrito que eu estou fazendo. Atrás de todas essas coisas pode haver coisas muito importantes. Bom, eu trago aqui um trecho, acho que foi a Joana que disse isso ontem, na palestra dela, que eu não me lembro se foi o Rossandro, alguém falou do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Grignon como um livro mais extraordinário, dos livros mais extraordinários, e ele é mesmo. E há um princípio que São Luís Grignon de Montfort desenvolve nesse livro, que eu queria mencionar aqui, e que é esse aspecto. Eu estou dando aos poucos digamos assim, os pontos que me parecem que nós não temos tanta noção. E para nós compreendermos como essa corrente, nós não somos apenas uma corrente, nós somos uma corrente dentro da história que São Luís Grignon diz e chama da raça da Virgem. Ou seja, há duas raças que cruzam a história. Então, quando nós estamos falando de feminismo, quando nós estamos falando de comunismo, quando nós estamos falando de islamismo, quando nós estamos falando de progressismo, são as múltiplas faces que o mal vai tomando na história para destruir a obra de Deus na história. E nós assistimos isso nos países, na igreja, em todos os lugares, nas escolas, nas universidades. Tomem só as universidades como elas foram concebidas pela igreja, como elas se desenvolveram. O que é que elas se transformaram? Em máquinas de perversão hoje em dia. Intelectual, moral, espiritual, etc. Isso foi um longo trabalho feito pelo mal através da história. Então eu leio aqui, se me permitirem, leio aqui esse trechinho do Tratado da Verdadeira Devoção, para nós exatamente termos essa noção do que é que nós somos. Ele diz o seguinte, ele vai comentar o trechinho do Gênesis que diz assim: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Então, vejam bem, o demônio armará traições ao calcanhar da Virgem. O que é que isso quer dizer? Traições ao calcanhar da Virgem? O calcanhar é parte mais baixa do corpo humano. E representa, segundo São Luís Grignon, os fiéis de Nossa Senhora. Então, quer dizer que o demônio armará ciladas ao calcanhar, quer dizer, às pessoas que são os fiéis dela. Bom, agora ele vai fazer esse comentário. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas há de aumentar até o fim dos tempos. Ou seja, cada vez será mais. Por isso é que nós estamos vendo erros cada vez mais brutais. Você vai falar para uma pessoa, por exemplo, do Ancien Regime, sobre o feminismo, era impensável. Mas o mal vai se requintando na história. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ou seja, nós estamos encaixados dentro dessa luta. Há uma luta entre a raça da Virgem e a raça da serpente. Por quê? Assim como houve uma luta nos anjos, no céu, os homens também tentam fazer deste mundo uma imagem do céu ou uma imagem do inferno. E essa é a essência da luta. Então, quando nós estamos lutando contra o feminismo, aquilo é uma aberração. Por exemplo, ontem acho que a Amanda estava dizendo isso. As feministas acham uma maldição ser mãe. Sabe o que é isso? Vá para a Escritura e pegue todos os trechos da Escritura que falam da bênção de uma mulher ser mãe.
São páginas e páginas de uma beleza tremenda. Quando se queria dar uma bênção, falava-se da fertilidade da mulher. Agora, essas mulheres dizem que é uma maldição ser mãe. Então, vejam o ódio que há nisso. Não há apenas um erro da inteligência, há um ódio de querer transformar o mundo numa outra coisa. Bom, eu também uso aqui assim as ideias de Santo Agostinho, que diz a mesma coisa. O que é a história humana? Essencialmente, o que é a história humana? Porque muitas pessoas reduzem a história humana ao seguinte: em tal data houve tal coisa, em tal outra houve tal outra, depois houve um movimento assim, depois houve uma escola intelectual assim. Ele disse não. A história, a essência da história, é um entrelaçado entre duas realidades. É a mesma ideia de São Luís Grignon. É um entrelaçado, é como se fosse um tecido entrelaçado entre duas realidades. A cidade de Deus, que são os homens que querem transformar o mundo numa imagem das coisas divinas, e a cidade do homem. Vejam que ele não chama a cidade do demônio, chama a cidade do homem. Quando o homem se volta para si mesmo e quer construir o seu mundo. Nós vivemos nesse mundo assim. Nós achamos que todos os problemas, ou as pessoas que querem construir esse mundo, acham que todos os problemas se resolvem entre os homens. E nós estamos num caos cada vez maior. Eu acho engraçado assim, às vezes fala de corrupção e diz assim, bom, vamos fazer uma lei. Mas o que adianta fazer uma lei? Já tem milhares de leis e as pessoas são super corruptas. A corrupção vence moralmente, antes de tudo. O que adianta fazer mais uma lei? E quem vai fazer a lei são os próprios corruptos. Quer dizer, é uma coisa, é uma piada, né? Bom, e por fim eu lembro, para essa parte aqui da reunião, eu lembro as palavras de São Paulo. São Paulo diz, nós não temos que lutar apenas contra a carne, nem só contra os homens. Ele diz assim, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Na Epístola aos Efésios ele diz isso. Então, isso é para nós compreendermos o seguinte, realmente nós estamos lutando contra um mal que é inspirado pelos espíritos malignos. Então essa é a dimensão do mal que a gente luta. E muitas vezes a gente tem a impressão, nós achamos que o mal vai apenas surgindo por erros intelectuais. Então é o tal pensador que fez tal coisa, é o tal economista que lançou uma teoria. Vão ler os escritos de Marx. Vão ler. Quer dizer, se tiverem assim, um espírito de penitência bastante grande, vão ler os escritos do Marx. E depois lerem aquela baboseira toda de mais-valia e de não sei quantos, se ainda tiverem resistido, vão ler as coisas mais profundas que ele diz, em que ele fala da destruição do mundo, ele fala de coisas satânicas, literalmente. Por quê? Porque a teoria econômica era apenas um invólucro desse ódio que ele tinha à criação. Ele queria a destruição do mundo. Aquela ideia do confronto final é para quê? Para uma destruição do mundo. O que é que isso tem a ver com o Nosso Senhor, o Príncipe da Paz? Nada. Nosso Senhor veio trazer uma bondade, veio pregar uma ordem simples. Nosso Senhor veio pregar para as pessoas uma ordem simples, veio lhes dar parábolas, veio lhes convidar ao bem, veio lhes ser suave, um jugo suave. Essa gente não, essa gente quer destruir o mundo. Por exemplo, as escolas islâmicas, aquele Ahmadinejad, que foi primeiro-ministro ou presidente do Irã, ele é de uma escola islâmica e também fala disso, fala de uma espécie de destruição final do mundo, em que vai vir um profeta, que seria um homem do Islã, que seria o grande vencedor, né? Mas toda essa gente tem uma espécie de doutrina para destruir o mundo, ou seja, destruir o quê? Aquilo que Deus nos deu como espelho da sua criação, do seu ser. Todos os santos falam disso. Quer dizer, nós temos o mundo, temos as pessoas. Eu não sei se já pensaram no seguinte,
a coisa mais entretida do que analisar pessoas, as pessoas são uma riqueza de Deus. Eu ontem estava vindo para aqui, passamos ali junto de um muro que tinha um caminho, e tinha um homem simples que estava ali capinando. Aquele homem simples, o que é que vai na alma dele? O que é que ele pensa? Ele é um filho de Deus, ele é chamado de ir para o céu. Então, qualquer pessoa é de uma riqueza tremenda. Qual é a ideia dessa gente? Vamos igualar tudo, vamos fazer todas as pessoas iguais, o Estado vai mandar o que é que o sujeito faz, o que é que o sujeito não faz. O que é isso? O que é isso? Bom, eu passo agora para um outro ponto da minha exposição. Se não estiver muito cansativo, eu passo para um outro ponto, que é o seguinte. Hoje, a nossa realidade qual é que é? Nós temos o que se poderia chamar, e o Dr. Plínio até escreveu um artigo nos anos dos anos 30, em que ele dizia: nós vivemos uma realidade em que os erros não são essencialmente teológicos. Os erros são heresias políticas e sociais. Por que é que Nossa Senhora veio falar da Rússia espalhando seus erros pelo mundo e não veio falar o seguinte: vai haver hereges que vão espalhar tal coisa? Não, ela veio dizer que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo, que ela promoveria revoluções e guerras. São duas coisas diferentes, revoluções e guerras. Ou seja, revoluções é em todos os sentidos, das ideias, dos costumes. Então, seriam erros da sociedade que seriam espalhados pelo mundo. E nós vamos ver que isso é tudo assim. Ontem a Joana não estava aqui apresentando feminismo. Veio de onde? Dos erros da Rússia. Hoje todo mundo fala de islamismo. O islamismo moderno não é o mesmo islamismo das origens. É um islamismo que soma aquelas origens erros das filosofias modernas. Vão estudar as correntes novas do islamismo, vão estudar o ISIS, por exemplo. O ISIS é todo fundamentado. Vão estudar a Revolução Islâmica do Irã. Ela é totalmente marxista. A Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini é totalmente marxista. Ele estudou na França, se formou na França, e foi ali que ele bebeu fontes marxistas para fazer aquela... Portanto, é uma espécie de cápsula, está encapsulado no islamismo todos esses erros que serão os erros da Rússia. Bom, a destruição da família, a destruição das economias. Nós hoje vivemos em estados totalmente socialistas. Estados que cobram 40% do seu trabalho para imposto é o quê? É um Estado socialista. Bom, e agora eu vou fazer assim uma certa lamentação do que é que acontece muitas vezes com as realidades políticas e sociais que estão à nossa volta. Nós deveríamos ter muito cuidado com uma coisa que Nosso Senhor diz no Evangelho: cuidado com os lobos vestidos de pele de ovelha. Porque nós nos deixamos enganar muitas vezes pela pele de ovelha e atrás está um lobo. Eu vou dar um exemplo concreto que está acontecendo hoje, para falar disso aí. Hoje em dia, então, a gente vê o seguinte, que é por esses erros sociais, é por esses erros de costumes, é por esses erros de hábitos de vida. Se lerem um livro, eu acho que o Rossandra até tem o livro que um colega meu, peruano, acabou de escrever sobre a teologia da libertação. É muito interessante ler a origem do problema teológico dentro da igreja. Qual foi a origem? Foi um problema social, nascido da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe uma mudança de costumes. As pessoas que viviam nas suas aldeias, que viviam com todo o amparo da família, com o amparo da igreja, com o amparo das instituições das pequenas aldeias europeias, passam a ir para as cidades, por causa da Revolução Industrial.
E ali são o quê? Ficam sozinhas. Não têm amparo de ninguém. Então, começa a haver uma degradação moral de muitas dessas pessoas. Eles não têm mais os amparos sociais, os amparos religiosos, e começa a haver uma transformação social. E diante dessa transformação social começam a surgir impostações, começam as correntes marxistas a explorar isso aí, as correntes socialistas a explorar isso aí, e dentro da igreja começam a surgir também erros que depois, no futuro, vão dar na teologia da libertação. Portanto, é uma coisa, é uma transformação econômica, social, que vai gerar um problema moral depois à frente. Mas, portanto, vejam bem, a teologia de libertação não nasce assim, de um sujeito que se senta e começa a fazer um erro teológico. Não, ela vai nascer de uma realidade social e aí vai penetrar a igreja. Hoje, o Taiguara falou disso aqui ontem, hoje haverá eleições na França. E nós, muitas vezes, eu vejo muitos católicos, até católicos conservadores, que ficam assim, eu sou a favor do Macron, ou sou a favor de Le Pen, ou sou a favor do quê? E nós não vemos o que é que está em profundidade em discussão ali. Será que esse é o problema? Se vence um ou se vence o outro? Ou, na realidade, nós estamos diante de uma tenaz que vai destruir uma realidade mais profunda? Eu me pergunto o seguinte, o que nós devemos ver na França, qual é o problema que nós devemos ver na França? É a França de Clovis, que foi batizado, a França das Cruzadas, a França do bom gosto, da cultura. Essa França vai ser mais destruída ou menos destruída? Ela vai continuar a ser massacrada ou ela não vai continuar a ser massacrada? Eu digo isso pelo seguinte, porque muitas vezes nós somos tentados a resolver os problemas, vou me engajar na política, vou ser deputado, vou ser vereador, vou ser não sei o quê, e acha que isso vai resolver os problemas. E muitas vezes o nosso ímpeto e a nossa energia vital vão se desviar para uma coisa que é secundária e na qual nós não vamos mudar. E quando um grupo assim como esse aqui, de estudos do Leão XIII, pode às vezes ter mais influência de qualquer deputado, qualquer coisa, por quê? Porque nós estamos criando uma corrente na sociedade. Só para ter uma ideia, eu falei aqui não falei, mas ia falar de Santa Joana d'Arc, das cruzadas, de tudo isso, na França. Alguém pode dizer o seguinte, mas o senhor deve ser um pouco, assim, um sujeito meio fora da realidade. Agora, o que é que está querendo saber de Santa Joana d'Arc, das cruzadas? As pessoas estão querendo saber da política. A revista, creio que foi a revista Figaro, fez há umas semanas atrás uma reportagem sobre a nova França que vai surgindo naqueles movimentos como o Manif pour tous, que se manifestam contra o casamento homossexual, contra o aborto, contra essas coisas. E eles dizem o seguinte, o que move aquelas pessoas é uma saudade da França de Santa Joana d'Arc. Por isso houve candidatos que fizeram discursos quase se comparando a Santa Joana d'Arc. Ou seja, houve um analista francês, um articulista, que escreve até no Estado de São Paulo, chamado Gilles Lapouge, disse, a essência das eleições, por exemplo, na Holanda, não foi econômica, foi religiosa, porque as pessoas hoje na Europa estão se perguntando o seguinte, nós vamos ser absorvidos ou não pela cultura muçulmana? Então, quando a gente vai ler uma análise política, é sempre assim, o crescimento, o não crescimento, o PIB, o investimento, não sei quantos, e isso é que resolve os problemas. E a eleição vai ser porque o sujeito fez um metrô não sei aonde, isso não é a verdade. Querem ver como é que não é a verdade? Qual foi a razão para a Inglaterra decidir sair da Europa Unida? Foi econômico? Não foi. Foi a questão islâmica, foi a questão das liberdades da Inglaterra, porque a Inglaterra
A Inglaterra tem essa coisa curiosa, que é o seguinte: eles vivem naquelas ilhas e acham que os outros é que são isolados, né? O continente é que está isolado. Eles não, eles estão lá nas suas ilhas e se acham... E é uma coisa boa. É uma coisa boa porque eles não querem ser dominados por esse moloco chamado Europa Unida. Bom, vejam o que... Eu não vou aqui me pronunciar a favor ou contra, porque muitas pessoas... A gente fala de alguma coisa política e já ficam... Esse é contra, a favor? Não. Estou dando exemplos apenas. A vitória do candidato Trump nos Estados Unidos. A parte do que a pessoa pensa ou não pensa dele, ela se deu por quê? Foi por causa da economia? Não foi. Foi por quê? Foi porque havia um Estados Unidos profundo que estava em descontentamento com uma realidade que estava sendo imposta. Eu li uma reportagem interessante que era uma cidadezinha de 4.000 habitantes e um americano dizia o seguinte: não, o que eu quero é ter liberdade de ir à igreja, o que eu quero é ter uma família, o que eu quero é ter minha arma para me defender, o que eu quero é isso. Ou seja, essa foi a realidade, não foi uma realidade econômica, foi uma realidade cultural que espelha uma realidade religiosa. Bom, na França a mesma coisa. Ontem eu estava lendo artigos, ontem à noite, sobre a realidade da eleição francesa. A realidade da eleição francesa não vai ser quem vai ganhar a eleição. É a realidade do que é que a França está pensando. Do que é que a França está querendo. Bom, eu vejo que muitas vezes nós consideramos as pessoas assim como uma peça de xadrez, né? Nas peças de xadrez tem o quê? Tem as pretas e as brancas, não tem mais nada. Então, ou a pessoa é branca ou é preta. Eu estou dizendo ideologicamente, ou é uma coisa ou é outra. É simples assim. Um joga de um lado, outro joga do outro. Essa não é a realidade. As pessoas têm... Não sei se sabem que Bismarck dizia o seguinte, que o homem tem um parlamento dentro da cabeça dele. Isso acontece nas pessoas que não seguem o bem, que não têm uma coerência. Eles têm um parlamento em que de repente vem um lado mais esquerdista e fala, depois vem um lado mais conservador e fala, depois vem um lado mais centrista e fala. Então a cabeça do homem tem vacilações. Ela vai para um lado, vai para o outro. Eu lhes digo o seguinte, pergunto o seguinte: se fosse pedir aqui a alguém para explicar o que é que aconteceu no Brasil, e agora estava falando com o cônego Marcelo, né? E o que é que aconteceu no Brasil em que milhões de pessoas foram às ruas, muitos jovens foram às ruas? O que é que aconteceu? Eu, sinceramente, com todo o respeito por movimentos que há por aí, não foram os movimentos que levaram as pessoas às ruas. O que é que levou as pessoas às ruas com uma espécie de intuição de que o Brasil estava sendo sorvido e esmagado por uma máquina? Também não foi só corrupção, não. Porque uma pessoa que está lutando contra a corrupção não vai dizer assim, eu não quero, a minha bandeira jamais será vermelha. O que é que isso tem a ver com corrupção? O que é que isso tem a ver com corrupção? Tem a ver com uma intuição que as pessoas tiveram o seguinte: o Brasil está nos sendo roubado. Há algo que está nos sendo roubado, que é ser brasileiros. Bom, vejam que havia muita gente, inclusive da direita, que dizia o seguinte: o Brasil não vale nada, o Brasil está todo mundo dormindo, é um gigante adormecido. Ah, é? Depois, quando esse gigante adormecido, que não estava adormecido, porque as pessoas confundem adormecimento com silêncio. Silêncio nem sempre é adormecimento. Cuidado com os silenciosos, porque dos silenciosos muitas vezes vem o maior barulho depois. Um vulcão, quando você passa por ele, parece estar em silêncio, né? Só que de vez em quando você pode estar no lugar errado, porque quando o vulcão explode, ele é imprevisível. E aquilo que estava em silêncio traz lavas, traz todas essas coisas. Bem, então, isso que aconteceu no Brasil mostra o seguinte: existe um problema muito mais profundo, que são as mentalidades das pessoas.
Como é que se atua sobre as mentalidades das pessoas? Eu não sei se todos se recordam aqui, mas pronto, o fato, certamente todos se recordam, que quando Nosso Senhor ressuscita Lázaro, Ele vai ressuscitar Lázaro. As irmãs de Lázaro dizem: mas Senhor, ele já está morto, e tu podias ter vindo antes. Bom, e Nosso Senhor faz aquela coisa extraordinária, que é sair até o túmulo, dizer o nome de Lázaro, não é? Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. O que é que os judeus que estavam ali, os fariseus, disseram? Temos que matar esse homem. Está no Evangelho. Temos que matar esse homem. Mas sabem qual é a razão? Porque ele diz assim: porque eles o seguem. Ele convence as pessoas e eles o seguem. Ou seja, Nosso Senhor ia fazer um trabalho de convencimento das pessoas, do público. Agora, querem ver uma coisa curiosa? Nosso Senhor, quando falava do reino do céu, o que é que ele dizia? O reino do céu é como um templo em que as pessoas estão rezando. Não dizia isso. Ele dizia assim: o reino dos céus é como essa semente da árvore de pimenta. Ela é jogada, depois cresce, a árvore é frondosa. Depois ele dizia: o reino dos céus é como um banquete de um rei. Então ele falava do banquete. Nosso Senhor dava, portanto, exemplos da vida social, da natureza, para dizer o que era o reino dos céus. E ele assim ia convencendo as pessoas. Ora, alguém que quisesse destruir a obra de Nosso Senhor, o que é que faria? Começaria por essas coisas. Começaria por destruir a vida social, as relações sociais, porque os homens são feitos para viver em sociedade. Então, se nós tivermos costumes, se nós tivermos modos de fazer as coisas que nos afastem de Deus, sem nós percebermos, digamos assim, isso é uma maneira muito hábil de fazer uma revolução. Por exemplo, eu volto aqui ao exemplo das sufragistas. Se a gente for ver o problema apenas, tem direito a voto ou não tem direito a voto, a opinião pode ser diversa. Mas era preciso discernir que aquilo não era só isso. Era um movimento revolucionário que ia se inculcar e era um espírito que ia estar por trás disso. No fundo daquilo ia estar depois o aborto, o direito ao aborto e essas coisas todas. Direito, não é um direito, né? Bom. Eu já vou caminhando para o fim e vou levantar mais uma dificuldade que, enfim, são dificuldades psicológicas que os católicos têm e que nós temos, enquanto católicos conservadores, para vermos essa realidade. Quando Pilatos perguntou a Nosso Senhor: mas tu és rei? E se és rei... ele pergunta se Nosso Senhor é rei, e ele diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, aí Nosso Senhor dá completa resposta, mas a frase que eu vou me deter é o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Bom, então as pessoas acham o seguinte: bom, o meu reino não é deste mundo, então não interessa o mundo para nada, o que interessa é o reino dos céus. Não, porque senão seria uma contradição. Nosso Senhor nos deu esse dom extraordinário que foi nós nos criar. Nós vivemos aonde? Neste mundo. Então é o seguinte: se o reino de Deus não é deste mundo, ele é um reino eterno, é verdade. Mas como é que nós chegamos a esse reino eterno? É por este mundo. Nosso Senhor nos deixou neste mundo, nos pôs neste mundo, para através deste mundo nós chegarmos ao reino que não é deste mundo. Eu dou um exemplo. Como é que a pessoa se torna um oficial, um general, um almirante, um grande militar? Indo para uma academia militar. Ou seja, a academia não se confunde com o destino dele, com o fim dele. Mas se ele não passar por aquela academia, ele não será um militar.
Um religioso, se ele vai ser religioso, ele tem que passar no noviciado. Ele passa no noviciado, depois ele vai ser um religioso. Assim, Deus fez conosco. Ou seja, é por este mundo que nós chegamos ao reino que não é deste mundo. Ou seja, é no nosso convívio e é nessa sociedade que nós chegamos a esse reino que não é desse mundo. Então, não basta dizer o seguinte: não, eu sou bom, eu faço coisas boas, mas o mundo que se exploda. Eu rezo e tal. Não. Por quê? Porque é nessa vida em sociedade que nós temos que fazer tudo, subir até o reino que não é deste mundo. É na cultura, é na arte, é em tudo. E vejam que foi nisso tudo que as forças revolucionárias atacaram. Ontem o Glaucio estava dizendo aqui, não é? Todas as coisas, eles foram à cultura, eles foram à arte, eles foram à arquitetura, eles foram a todos os aspectos da vida humana. Ontem falou-se aqui, eu me esqueço do nome o Seymour falou aqui de um problema interessante. Quando ele estava falando das comunidades e que as comunidades acabam vestindo um traje religioso, ou mais ou menos religioso. Esse é um dos problemas que se fala muito. Não, o hábito não faz o monge. O hábito não faz o monge. É claro que o hábito não faz o monge, não é porque o sujeito veste um hábito que fica monge. Mas o traje é uma expressão do homem, da sua própria interior. Quando os homens elaboraram um traje de monge, foi para exprimir aquilo que estava dentro deles. Por que as pessoas, por que uma moça, quando vai casar, veste aquele vestido lindo de noiva? Porque aquilo é uma expressão de uma realidade. Não é apenas uma festa, aquilo é uma expressão de uma realidade, de um esplendor, daquele ato que vai ocorrer. Então, os homens elaboraram os seus trajes de maneira a exprimir aquilo que está dentro deles. Agora, se você fizer o papel inverso, se você conseguir que os homens vistam trajes, por exemplo, que os degradem, eles estão conseguindo fazer uma destruição da alma humana. E esse, por exemplo, talvez seja um dos papéis mais interessantes para estudar qual foi o papel da transformação da moda. Eu mencionei aqui o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz tem um conto muito interessante chamado O Alfaiate Sturm, que ele imagina uma carta que ele escreve ao alfaiate, dizendo o seguinte: você é um sujeito terrivelmente, digamos assim, não me lembro qual é a expressão que ele usa, mas você é ofensivo para mim, porque eu cheguei aí, eu fui pedir-lhe uma casaca e você me mandou uma casaca padrão. Tanto um conselheiro pode vestir essa casaca, como um juiz pode vestir essa casaca, como um médico pode vestir. O que essa casaca tem de expressão? Nenhuma. Então ele mostra o seguinte: você conseguiu fazer uma coisa padrão para vestir todo mundo. Você matou um pouco da personalidade de todos nós. Você ajudou a criar uma espécie de padronização entre todos nós. Bom, eles perguntam o seguinte: comparem os trajes de hoje, não estou falando do lado moral, comparem os trajes de hoje com o início do século, por exemplo, XX. A diferenciação que havia entre os trajes. Nós estávamos conversando uma coisa. Antigamente, para os católicos, e ainda hoje é assim, qual é o dia mais importante que existe? É o domingo. Porque é o dia que a pessoa vai à igreja, vai à missa, etc. Não é por acaso que é chamado o dia do Senhor, né? Bom, qual era o dia que as pessoas se vestiam melhor? Era o domingo. Em Portugal existe uma expressão que é traje de ver a Deus. Era chamada assim, ou traje domingueiro. Não sei se notaram o seguinte: nós conseguimos fazer uma transformação sem nenhuma doutrina, em que o dia que a gente se veste pior é o domingo. Porque as pessoas disseram o seguinte: bom, o domingo é o dia que é para largar tudo que é de civilização, é o dia de largar todas as coisas. Houve alguma doutrina que disse isso? Não.
Houve algum manifesto que disse isso? Não. Houve algum teórico que disse isso? Não. Foi uma transformação paulatina da sociedade em que nós passamos a ser mais ateus. Passamos a ser ateus. Apesar da gente ir à missa, somos um pouco ateus. Por quê? Porque no nosso exterior, nós não levamos a Deus a sério. E quando digo exterior, não é exterior, é interior mesmo. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, esse é um dos aspectos que eu acho que nós, que somos conservadores, não prestamos muita atenção. Nós vivemos dentro de um mundo que nos vai matando as qualidades da alma. Por exemplo, peguem, por exemplo, aquelas cidades medievais, onde o ritmo daquelas cidades medievais, as construções que eles faziam, as catedrais, a época das trevas, né? Aquelas catedrais que são cheias de trevas, como a gente vê, né? Bom, até hoje tem gente tentando descobrir qual era a técnica dos vitrais e que não sei quantos. Bom, eu outro dia estive numa abadia em Portugal que tem mais de 1000 anos e tinha lá um livro de cântico dos monges que tinha uns 500 anos, mais ou menos. E eu chamou-me a atenção o seguinte, ele abriu o livro, a pessoa que estava mostrando abriu o livro, e eu disse assim, meu Deus, mas essas cores estão extraordinariamente vivas, parece que foram pintadas ontem. Não, essas cores têm apenas 500 anos. 500 anos. Bom, então pega uma tinta de hoje e ponha para ver se daqui a 500 anos ainda ela está assim. Aí eu comecei a perguntar, mas como é que eles faziam essas tintas? Olha, nós temos registros aqui de que as pessoas iam pegar terra em tal lugar, depois misturavam com não sei o quê, tá. Então, essas pessoas viviam num ritmo que era um ritmo contemplativo. Por exemplo, o ritmo da nossa vida hoje em dia é um ritmo contemplativo ou é um ritmo materialista, que nos vai absorvendo, é a velocidade, é o não sei quantos, é isso que chama a atenção, é aquilo. Isso pode ser que a pessoa diga o seguinte, bom, mas isso não tem nada a ver com o pecado. Aparentemente não tem, mas é uma vida que nos absorve para uma coisa que nós saímos da missa, muito bonita, etc., mas nós vamos ser levados por esse rodopio. Era isso que Nossa Senhora dizia, os erros que a Rússia espalhará pelo mundo. Por quê? Porque aquilo era a expressão mais radical desses erros. Bom, então, eu dou aqui um último princípio, que é o seguinte, as pessoas acham, e isso é um problema que muitas vezes nós temos, que a igreja só tem uma missão, que é salvar as almas. Salvar as almas individualmente. Ela realmente ela prolonga pela história os frutos da redenção, é verdade. Mas ela tem como missão também o quê? Conformar a cultura e a sociedade. Se ela não conformar a cultura e a sociedade, um pouco da obra dela redentora se perde. Não sei se sabem que os jesuítas, havia uma discussão entre os jesuítas a respeito dos índios, exatamente a esse respeito. Eles diziam o seguinte, antes de nós darmos diretamente a religião, é preciso dar um certo fundamento de civilização a essa gente, porque senão a gente ensina uma coisa e eles vão fazer outra, né? Não sei se lembram de uma índia que dizia para o Padre Anchieta, mas como eu estou com uma saudade de comer um bracinho de uma tapuia. Ela tinha saudade disso, quer dizer, o hábito dela era comer as outras tribos, depois que matavam ritualmente. Então ela diz para o Padre Anchieta, não, eu estou com uma saudade de comer um bracinho assim. Então era preciso primeiro civilizar. Para quê? Para dar um fundamento e aquilo não se perder, aquela evangelização. E eu termino agora com isso, exatamente com isso. Então, nós temos uma missão que às vezes nós não nos damos conta. Ontem, acho que era o Filipe que estava dizendo que houve uma pessoa, que é o Iago, né? Ele disse o seguinte, ele me ensinou uma série de coisas sem nunca me ter dito uma palavra. Sem nunca me ter dito uma palavra. Eu achei aquilo muito interessante, ou seja, ele dava um exemplo e pela maneira como ele agia,
ele ia ensinando. E acho que, não sei se, creio que é São Francisco, que é um fato desse, né, que ele sai com um monge para pregar, ele vai, dá a volta pela cidade, etc., volta para o convento, e o monge diz assim, mas e a pregação, onde é que está? Não, já fizemos a pregação. Mas como? Não fizemos pregação nenhuma, não falamos com ninguém. Não, mas nós já andamos pela cidade. Nós já andamos, já passeamos na cidade. Bom, então, o que é importante para nós? É formar correntes de opinião pública, ou seja, é formar correntes de opinião. Na medida que a gente vai formando correntes de opinião, nós vamos mudando esse jogo. Acham que as pessoas que vêm, tem católicos se reunindo e fazendo um simpósio assim. Isso, primeiro, vai alimentar muitas pessoas que estão isoladas e que dizem, puxa, tem católicos que estão fazendo isso, então eu também posso fazer. E isso vai criar contracorrentes nisso tudo que a gente está vivendo. O mar é muito assim, né? Quando você entra no mar, você sente, às vezes, por cima, o mar puxa para um lado, por baixo ele puxa para o outro, por cima ele é quente, por baixo ele é frio. Então, há correntes que se entrecruzam. O mar não é uma massa que vai para um lado ou uma massa que vai para o outro. São correntes que se cruzam em várias dimensões. E, portanto, quando nós, às vezes, gritamos, cuidado com tal coisa, que é um mal mais extremo, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que essa marcha do mal volte para trás. Vou-lhes dar uma prova. Os Estados Unidos hoje, em muitos estados não há mais aborto. Por quê? Porque houve um trabalho de denúncia, de convencimento, disso, daquilo, em que foi formando uma mentalidade diferente nas pessoas. Portanto, isso é uma coisa efetiva, dá para voltar para trás. E, por fim, eu tomo aquele pedido que Nossa Senhora fez em Fátima, que é rezar o terço. Ela não disse assim, rezar, disse rezar o terço. Por quê? E com isso ela demonstrou que nós estamos diante de uma grande heresia, porque o terço foi dado como arma para combater a heresia. Foi dado exatamente a São Domingos como arma para combater a heresia. Então, se ela recomendou isso, mostra que nós devemos ter na oração, e sobretudo nessa oração que é o terço, a grande arma espiritual que nos ajuda a desintoxicar de todos esses erros que nos circundam. E portanto, muitas pessoas dizem, muito bonito, agora vai ser os 100 anos de Fátima, como Nossa Senhora apareceu em Fátima, para três pastorinhos, que engraçado, muito bom, ela apareceu. Não, ela apareceu para dizer uma coisa terrível, que o mundo estava sendo destruído, que o mundo estava sendo contaminado. Ela diz uma coisa que as pessoas não pensam, muitas nações serão aniquiladas. Desculpa, o que está acontecendo na Venezuela? Há 30 anos a Venezuela era um paraíso de dinheiro, de riqueza, está sendo destruída. Depois, as nações europeias têm uma bomba, que é muito pior do que a bomba atômica em cima, é uma bomba demográfica. Eu vi outro dia uma exposição de um advogado em Portugal, a pirâmide da população é assim, né? Em Portugal, a pirâmide da população é assim. Ou seja, os velhos, os novos. Isso é uma coisa que não tem saída. Isso vai ser 20, 30 anos, vai explodir. E essa explosão vai ser completada por quê? Pelos turcos, pelos islâmicos que vão entrar. Eu não estou inventando nada. O governo socialista em Portugal disse, não, se não houver mais gente, a gente traz turcos. Mas traz turcos por quê? Porque não vai pegar brasileiros, por exemplo, que falam a mesma língua, têm a mesma cultura. Não, é uma determinação, vai trazer os turcos para Portugal. Então, isso é uma realidade que nós estamos vendo. E se ela disse que era para rezar o terço, que era para rezar e rezar o terço, nós devemos ter esse empenho muito grande, porque ela podia ter dito, façam universidades, façam cursos, façam não sei quantos. Não é que isso não é bom, mas ela mostrou que o fundamento de tudo era uma conversão e uma oração. E essa oração era do terço.
E com isso eu tenho terminado aqui.